Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Jair, você está na sala do professor. Seja bem-vindo, nosso tema de hoje é o papel do estudante no processo de ensino-aprendizagem. Muito bem, então qual é o papel do estudante no processo de ensino-aprendizagem? Voltamos então ao artigo 2 da LDB, que diz que é papel do Estado e da família fazer acontecer o processo de ensino e aprendizagem na vida do indivíduo. Nós temos então, para o vídeo de hoje, separado a parte do artigo 2 que fala sobre a educação é responsabilidade da família. E precisamos contextualizar que essa família, quando se fala de família, estamos falando tanto dos pais, parentes, tutores ou qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de responsabilidade mais próxima ou mesmo legal sobre o indivíduo. É papel desse ente proporcionar a educação, ou seja, educar. O estudante está dentro do contexto da família, porque ele faz parte da família, portanto, o próprio estudante é responsável por sua educação. E isso é extremamente importante. Ou seja, aí, tanto família quanto escola têm o papel de educar e o papel de ensinar. Mas, nesse vídeo, se destaca que o estudante faz parte da família. E, portanto, o estudante também é responsável por seu processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma máxima que os pais precisam aprender, dar autonomia a seus filhos no processo de ensino, porque tem pais que na ânsia de querer ajudar as crianças com as tarefas escolares, fazem as tarefas escolares para os filhos, ou dão as respostas para os filhos. Isso faz um mal tremendo para o processo de ensino. Se nós parássemos para filosofar um pouco sobre isso, ninguém vai para a escola para aprender o conteúdo. O conteúdo, na verdade, na minha humilde opinião, o conteúdo, na verdade, é um caminho pelo qual o professor abre a porta para que o aluno aprenda a aprender e, no processo, se tornar um estudante. Então, a família precisa entender também que o aluno precisa ter autonomia. Eu vou ajudar? Vou. Como eu vou ajudar? Onde eu vou ajudar? Até que ponto eu vou ajudar? E que ponto é a responsabilidade do próprio estudante? Do outro lado, você, estudante que está me assistindo, de repente, né? Você tem que entender a sua responsabilidade com relação ao estudo. Pode ser o melhor professor do mundo. Imagine o professor mais top das galáxias que você possa ter aí conhecimento ou ter passado por sua vida, o professor que você mais gostou, que você mais se identificou e que você mais aprendeu. Ou professora, né? Não importa. Se no final das contas você não quiser aprender, você não se conscientizar da importância do aprendizado, nenhum professor no universo será capaz de te ensinar. Ok? Existem algumas máximas, né, que nós precisamos derrubar enquanto barreiras nesse processo. Uma delas eu não posso encher um copo que já está cheio. Então, aquele tipo de estudante, eu já sei de tudo, dificilmente vai aprender alguma coisa, porque na sua concepção já sabe tudo e se fecha para novas experiências. Do outro lado, tem aquele tipo de estudante que não quer saber de nada. Eu quero jogar bola, o que eu quero namorar, o que eu quero é correr, o que eu quero é jogar videogame, o que eu quero é viver a vida. Esse tipo de estudante também dificilmente vai aprender alguma coisa, porque por mais que o professor se esforce, não há o querer aprender. Ok? Então, no vídeo de hoje, o que se destaca é a responsabilidade do estudante. Aí nós temos esse embate, né? Aluno versus estudante. Dois termos que basicamente são sinônimos até certo ponto. No entanto, o dicionário Aurélio ele faz uma pequena, mas importante distinção. Olha só, aluno para o dicionário
é um substantivo masculino, aquele que recebe instrução. E eu destaco a palavra receber. Ou recebe educação. E aqui se destaca novamente a palavra mestres, de seus mestres, em estabelecimentos de ensino ou particularmente. Aí no final abre um ponto e vírgula, né? Se dá um espaço na narrativa e se diz o seguinte: também é um estudante. Ou seja, o dicionário ele contempla a palavra aluno como sinônimo de estudante. No entanto, anterior a isso, se abre uma margem para entender que o aluno é aquele que recebe instrução e aquele que precisa de um mestre. Aí no dicionário etimológico, diz sobre a origem da palavra aluno, que ela vem da palavra latim, né, alumnus, que significa algo parecido com afilhado ou filho. Você vai ter algumas publicações que vão dizer que é um recém-nascido, é um filho recém-nascido. Alumnus. A palavra alumnus é particípio substantivo do verbo latim alere, que quer dizer alimentar ou nutrir. Do latim, da raiz etimológica da palavra, a palavra aluno carrega aquele conceito de que é um indivíduo que precisa de um mestre, que precisa de um professor, que precisa de alguém que o nutra, né? De alguém que o alimente, de alguém que o ensine. Então, esse é o aluno. Já no dicionário Aurélio, a palavra estudante ela tem o seguinte significado: pessoa que estuda. Observe que a palavra estudante ela nos dá logo no seu primeiro momento a ideia de uma pessoa que seja capaz de estudar. E aí ela vai se referir a estudante também, o dicionário, né, vai se referir a estudante também como sinônimo de aluno. Ou seja, além de ser a pessoa que estuda, também é a pessoa que é ensinada por um mestre, também é considerado um estudante. Na parte do aluno, além do aluno ser aquele que é ensinado por um mestre, o aluno também é a pessoa que estuda por conta própria, certo? Então, as palavras, apesar de serem sinônimos, elas têm essa pequena distinção. No dicionário etimológico, a palavra estudante, com relação à sua origem, vem do latim estudiosus, palavra que significa a pessoa dedicada, que gosta de algo, que é zelosa. O estudante é, por definição, aquele que ama o que faz, que ama aprender. Então, observe que há uma relação de afetividade envolvendo a questão de aprender em relação ao termo estudante, o que não necessariamente deva ou exista em relação ao aluno. Então, quando se fala de terminologias, eu particularmente encontro dois momentos no processo de ensino-aprendizagem. Quando o aluno está sendo alfabetizado, tanto na área das linguagens quanto na área da matemática, ele está aprendendo a entender, a decodificar símbolos que ele vai utilizar para o resto da vida. Então, nesse momento, lá do início do seu processo na educação básica, no início da sua jornada na educação básica, esse indivíduo ele está na categoria de aluno. Ou seja, ele é uma criança em desenvolvimento que precisa de um mestre que a ensine, de alguém que a nutra do conhecimento mais básico das 4 operações, do alfabeto, da junção das sílabas, da formação das palavras, de como ler um texto, de como compreender um texto, de como escrever aquilo que está pensando. Processo de alfabetização básico.
mas é importante que, à medida que o professor esteja trabalhando com esse aluno, tenha em sua mente a necessidade de ensinar o aluno a aprender. E aí, o ideal que ocorra no processo é que, com o passar do tempo, o aluno se torne cada vez mais estudante, ou seja, alguém que gosta de aprender, que gosta do que faz, que vê na aquisição de conhecimento algo prazeroso. E de quem é a responsabilidade? De 3 indivíduos: da família, de propiciar um espaço adequado para que o aluno ganhe esse desejo de aprender cada vez mais, o professor ou professora, o ambiente escolar como um todo, né, para que proporcione ali todas as condições de incentivo e de atração para que o aluno se converta em estudante. E, em terceiro lugar, o próprio estudante, que precisa ver o esforço da família no seu processo de ensino-aprendizagem, ver o esforço da escola e dos professores e entender que é importante também o seu esforço. Nós estamos trabalhando esse ano com o PCE, o projeto Ciência na Escola, da FAPEAM, com 4 bolsistas, né? 3 bolsistas e um aluno ouvinte. E essa semana nós estávamos discutindo a problemática do projeto, né, de pesquisa, que tem a ver com o uso das novas tecnologias dentro do processo de ensino-aprendizagem, do ponto de vista do professor, aquele que ensina, e do ponto de vista do aluno, aquele que aprende. O comentário da Andrea Dionelis me chamou a atenção e eu quero reproduzir, com a permissão dela, pedir aqui para vocês o áudio que ela nos enviou no nosso grupo de discussão no Telegram. Escutem e vamos comentar. Uma coisa que eu percebi, que eu até fiquei meio triste, é que o principal método que é utilizado é o método da escola tradicional. Ou seja, o método tradicional em que o professor é ali superior e os alunos, eles estão ali aprendendo. Mas aí existem muitos métodos super interessantes em que o aluno, ele vai lá para frente, não só como aquela apresentação de trabalho normal que a gente faz como seminário, mas que o aluno, ele se envolve mais, sabe, nesse outro método, ele pode explicar de forma mais clara. Outra coisa que eu gosto muito, que é um método que vários professores utilizavam lá no site, é o debate, porque eu acho que o debate, além de levantar o senso crítico das pessoas, ela faz com que as pessoas elas tenham a capacidade de formular ideias e tentar convencer, ou então mostrar e expor para as outras pessoas aquilo que elas acham. Mas olha só que legal, né? Ver na exposição que a aluna faz aí a frustração dela com relação ao professor utilizar o método tradicional. Qual seria o método tradicional? É aquele formato que nós estamos acostumados, né? Desde 1500, onde todos são enfileirados e adestrados para cumprir certa função. Aí aqui no slide eu coloquei alguns formatos. Esse aqui é o típico formato tradicional da organização de uma sala de aula, onde você tem o professor expondo, né, de forma oral, algumas vezes até usa um data show, até usa algum auxílio audiovisual, e aí nós vamos ter uma discussão depois dessas, né, sobre o uso da tecnologia e a integração da tecnologia, porque são 2 coisas diferentes dentro do processo de ensino e aprendizagem. O que eu devo fazer? Eu devo usar a tecnologia ou eu devo integrar a tecnologia no processo, né? E aqui estão os alunos sentadinhos, enfileirados, um olhando na nuca do outro, né? Uma visão vertical, com espaço entre as filas para que o professor possa circular e fiscalizar o que está sendo feito, mas nem todos os professores circulam. Na maioria das vezes o movimento do professor acaba ficando aqui, em alguns casos até porque não há esse espaço. As salas projetadas para 35 alunos às vezes
tem que suportar 45 a 50 alunos em algumas redes de ensino e em algumas escolas, dependendo da área geográfica que esteja. Apesar de que há hoje algo mais ou menos acertado aí e documentado, né, de que as salas de aulas não podem ter um quantitativo maior do que 45 alunos. No entanto, a questão do espaço ser pequeno e da quantidade de alunos ser grande, em várias escolas do interior de vários estados do Brasil, né, e de várias capitais na periferia e de várias cidades grandes na periferia, nós temos essa realidade. Mas parece ser que, como profissionais, nós entendemos que essa é a única forma que a sala pode ou deve ser organizada. A escola já orienta as auxiliares de serviços gerais a, quando forem fazer a limpeza das salas, deixar a sala em ordem. E quando se refere em ordem, se refere a esse formato de fila. Mas, dependendo daquilo que você vai fazer, você pode ter um outro formato. Se você é professor e precisa utilizar a lousa, um formato interessante seria o formato de U ou de ferradura, onde os alunos estão um ao lado do outro, formando a figura da letra U ou uma figura de ferradura e deixando um espaço para que o professor possa circular ou para que haja atividades interativas entre o estudante e o professor aqui nesse espaço que vira um palco do processo de aprendizagem. O outro formato é transformar a sala de aula em um grande oceano de conhecimento e juntar duplas, trios ou quartetos e formar ilhas de aprendizagem, né? Onde o professor, que é esse personagem aqui, vai circular entre as ilhas de aprendizagem e vai socializar o conhecimento dentro dessa dinâmica, com atividades práticas. Então, aqui é ideal para a produção de textos, para alfabetização, para resolução de problemas, né? Você tem ali o ambiente organizado de forma ideal. Mas não só esse, se é muito aluno na sala, você pode ter 2 fileiras em formato de U, com a mesa do professor mais ao lado, deixando o espaço da lousa livre. Você pode ter a organização, em vez de em fileiras verticais, em fileiras horizontais, certo? Uma juntinha da outra, para que esse grupo aqui possa interagir, possa compartilhar informações, ou dividido, não tem uma figura para isso, mas ou dividido em 3 em 3, né? Para que a cada 3 pessoas que se sentem juntas ou a cada 2 pessoas que se sentem juntas, você já tenha um grupo formado para todas as atividades do ano. Ou você pode dividir esse formato em uma espécie de quadrado ou retângulo dentro da sala, com essa posição de cadeiras. Ou, dependendo da atividade que você possa ter, você pode ter um outro formato. Não precisa ser sempre do mesmo jeito. É isso que eu quero dizer para vocês. Ok? Outra coisa que nós precisamos entender. O inciso 5 do artigo 24 da lei da LDB, né, fala sobre a questão das avaliações e diz, nós vamos discutir isso melhor depois, mas diz o seguinte: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 5º, a verificação do rendimento escolar deverá ser dos seguintes critérios: a avaliação contínua cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. O que esse vídeo está dizendo é que na hora que eu for avaliar, eu tenho que dar preferência à qualidade e não à quantidade de nota que o aluno tirar, de acertos que ele tiver, mas a qualidade daquilo que ele aprendeu. A avaliação quantitativa, ela é uma forma de você mensurar o processo de aprendizagem. Então, o meu aluno tinha que ter tirado no mínimo 6,
tirou 5,9, tirou 4, tirou 3, tirou 2, tirou 1, tirou 0, eu preciso entender que tem algo de errado no processo. Para ele, o processo não deu certo. Em algum momento, o processo não deu certo. E eu, como profissional da educação, devo agora investigar em que momento o processo não deu certo para o meu estudante. Por que o processo não deu certo para o meu estudante? E o que eu devo fazer para corrigir a falha para esse estudante? Não é fácil ser professor, mas uma vez que eu sou professor, eu preciso ter a capacidade de avaliar da forma correta. E agora, estudante, deixa eu abrir a cortina aqui para ti, certo? Os professores sabem disso. Os gestores sabem disso. A escola sabe disso. Ou deveria. Mas talvez você não saiba disso. Então eu devo dizer o seguinte, ó. Nota não é moeda de troca. E não pode ser moeda de troca. Toda vez que eu, como professor, te oferecer 1 ponto, 5 décimos, 2 pontos, 5 pontos na minha disciplina, para que você participe de um projeto da escola que não tenha cunho pedagógico, observe que eu estou dizendo que não tenha cunho pedagógico, eu estou tentando te subornar. E se eu te der essa nota, eu estou sendo desleal contigo, porque eu não estou querendo saber se você aprendeu ou não, estou querendo saber se você participou. Porque às vezes essa participação é medida em cash, em dinheiro, né? Eu já vi alguns projetos ocorrendo em algumas escolinhas lá da China, por onde eu andei visitando, né? Porque no Brasil não acontece essas coisas não, é lá para a China que acontece isso, né? Então assim, eu já ouvi algumas escolinhas da China onde o grupo é montado para a feira de ciência e o grupo é de 5 pessoas, 2 fizeram tudo e os outros 3 cooperaram com o dinheiro para comprar as coisas. Esse grupo ganhou uma nota 9 e todos os membros ganharam nota 9. Em que matéria? Em física, química, biologia, matemática, geografia, história, não importa. Ganharam a mesma nota. A minha pergunta é, o que foi aprendido no processo? A única lição que eu consigo ver é que se você tiver dinheiro, você consegue comprar a sua educação. Mas isso não é verdade. Porque quando você for fazer o Enem, quando você for fazer uma prova de vestibular, seja ela para qualquer carreira, vai estar só você, a sua prova e o seu conhecimento. E aí você vai ter que provar se você realmente sabe ou não sabe. Isso é um problema para você, certo? Então não se permita barganhar. A nota, ela deve ser para identificar aquilo que você aprendeu e aquilo que você não aprendeu, para que o professor possa te ajudar a corrigir. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de qualidade e quantitatividade dentro da questão das avaliações. Vamos de dicas para os estudantes, né? Primeiro, impeça a curva de esquecimento. Tem gente que estuda uma coisa dentro da sala de aula e depois vai revisar isso só perto da prova. Você está aumentando a sua curva de esquecimento. Os especialistas em educação, os cientistas afirmam através dos seus testes que quando você estuda algo dentro da sala e revisa isso 24 horas depois, nas próximas 24 horas, você aprende muito mais do que deixar para revisar isso perto da prova. Então, qual é a dica? Estudou algo difícil dentro da sala de aula? Chega em casa, revisa isso nas últimas 24 horas. Deixa passar um tempo, descansa, né? Mas revisa isso antes de ter concluído o dia, antes de concluir esse ciclo teu, ok? Você vai se dar muito melhor nas tuas atividades. Descubra o melhor material ou método de estudo. Você deve se conhecer aqui, você deve entender como é que você aprende melhor. Tem gente que aprende melhor ouvindo música, tem gente que aprende melhor estudando e vendo alguma coisa, e liga a televisão, deixa no mudo e vai estudar, certo? Eu sou assim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Minha mente precisa estar trabalhando constantemente, então eu aprendo muito melhor com a televisão ligada e lendo um livro.
Mas tem gente que para aprender precisa estar totalmente em silêncio. Tem gente que aprende melhor com um tablet e conteúdo digital. Tem gente que aprende melhor com papel, material impresso. Então, se observe, identifique como você aprende melhor e trabalhe para que essas condições elas passem a existir. Faça conexões entre os assuntos, ok? Então, assim, busque estudar os assuntos e conectar esses assuntos a alguma coisa que faça sentido para você. Então, é preciso que você comece a fazer conexões entre o que você está aprendendo e aquilo que você faz no dia a dia. Quando você faz essas conexões, você dificilmente esquece o que você aprendeu, porque você aprendeu de verdade. E isso que você aprendeu está conectado a algo que você vivencia, ok? Durma cedo e estude cedo. É muito melhor, se você tiver que madrugar, tiver muita coisa para estudar, buscar dormir cedo, porque você descansa melhor nas melhores horas do dia. Isso é comprovado cientificamente e empiricamente, certo? Eu já comprovei isso na prática. Você descansa melhor nas primeiras horas da noite, e aí você acorda, coloca o despertador para acordar e acorda mais cedo, de madrugada, 4, 5 da manhã, e vai estudar. É bem melhor do que você ficar até meia-noite, 1 hora, e no outro dia você acordar exausto, porque aparentemente as primeiras horas de sono são mais importantes para o nosso organismo, e as últimas horas de sono elas acabam, quando eu deixo para dormir as últimas horas e gasto as primeiras horas estudando, eu acabo estando com a mente muito cansada e não absorvendo nada, e no outro dia, quando eu for ter que fazer a avaliação, eu ainda vou estar cansado de haver estudado no dia anterior. E aqui eu acho que cabe até um adendo nessa dica: não estude de véspera, estude antes, na véspera descanse, esteja relaxado para a sua prova. Não releia, relembre. Então você lê o que você precisou ler, marcou. Na próxima vez, antes de fazer qualquer releitura, tente relembrar aquilo que você leu. Vá para frente do espelho e tente contar aquilo que você leu para outra pessoa, nem que seja o seu próprio reflexo, certo? Você estará reforçando aquilo e aquilo estará fixando na sua mente. Varie o conteúdo. Não estude sempre a mesma disciplina por horas. Divida em espaços curtos com tempo de descanso e depois outra disciplina diferente. Se você está estudando exatas, dê um tempo de 10 minutos de descanso e comece a estudar humanas. Depois mais 10 minutos de descanso, comece a estudar linguagem e assim por diante. O cérebro ele aprende melhor quando há uma variedade de conteúdos diferentes e ele pode ter um tempo de descanso entre aquele conteúdo que você estava aprendendo e aquele outro conteúdo que você vai aprender. Mude o cenário, estude no quarto, estude na sala, estude em lugares diferentes para que você se acostume a estar em ambientes diferentes. Tem gente que é fera estudando e respondendo questões em casa, mas quando vai fazer uma prova num lugar estranho, se desespera. Isso é porque você não está acostumado a variar o lugar. Então mude de cenário para que você esteja psicologicamente preparado para enfrentar qualquer avaliação em qualquer lugar. Estude em movimento se for possível ou após o exercício físico. A circulação sanguínea é importantíssima para que você tenha ali melhor aprendizagem. Quanto mais sangue circula no teu corpo, mais oxigênio vai chegar ao teu cérebro. Isso facilita o aprendizado. Então, de repente, você caminhar e ir com cartões e de vez em quando você parar, dar uma lida no cartão e seguir caminhando e pensando naquilo que você leu, é um exercício interessante, certo? Ou logo após o exercício você tomou um banho, relaxou e vai ler o livro, só por ler o livro você consegue reter a história muito mais facilmente. Leia tudo e pense sobre o que está lendo, ok? Não adianta só você ler um gibi. Leia o gibi, mas depois feche o gibi e tente imaginar aquela história. Tente contar aquela história. Pense naquela história. Questione aquela história. Faça perguntas a você mesmo sobre a história. Depois procure as respostas às perguntas que você fez naquilo que você estava lendo. Assuma o papel de professor.
Se existe uma forma de aprender melhor do que essa, eu ainda a desconheço. Você aprende muito mais quando você ensina. Então pegue amizade com os teus amigos, descubra a necessidade deles, e se você não tiver essa necessidade, sente com os teus colegas de classe e ensine para eles. Se você, em último caso, não tiver ninguém para quem você possa ensinar aquilo que você aprendeu, vá para frente do espelho e ensine para você mesmo, mas ensine para alguém. Não aceite suborno de sua escola ou professores, ou seja, não aceite nota em troca de marchar no desfile de 7 de setembro, ok? Deixe as tuas notas para ser a tua avaliação, para você saber se você está ou não aprendendo. Tire todas as dúvidas, pergunte sobre tudo, e assim você sempre tirará boas notas. E é isso, pessoal. Eu quero concluir esse vídeo destacando mais uma vez a importância de você, estudante, estar atento ao seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Descubra como você gosta de aprender, certo? Esteja sempre aberto a aprender coisas novas. Nunca se feche em dizer, eu já sei, porque quando você já sabe, você não quer aprender mais. Isso acaba dificultando o teu próprio processo de crescimento. Saiba e entenda que você não é estudante só na escola, você é estudante em casa também. Tire um tempo em casa para você revisar os assuntos. Divida a tua semana dando 1 ou 2 horas a mais de estudo a cada dia. Isso não vai tirar a tua vida social, certo? Mas isso vai te orientar, isso vai te ajudar, inclusive na tua própria vida social. Porque é muito bacana, o pessoal ri quando tu diz alguma besteira, mas todo mundo fala mal de ti pelas costas. Então não seja o camarada que diz besteira, não seja a menina que diz besteira. Seja alguém inteligente, que sabe conversar, que sabe tratar as pessoas, alguém que tem conteúdo, que não tem só beleza, mas tem conteúdo. Você tem um potencial muito grande, esse potencial está todo aqui na sua mão, e você, mais do que ninguém, precisa hoje entender que você deve ser protagonista do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Os professores estão à tua disposição, mas alguns professores precisam da tua ajuda, até mesmo para entender como você necessita aprender. E talvez, a partir das tuas observações, o professor vai mudar e o teu processo de ensino e aprendizagem vai melhorar. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Deixem seus comentários abaixo. Se você tiver um tema que você quer ver discutido aqui no canal, coloque aí embaixo também um tema importante, tá certo? Vamos ter aí, daqui a algum tempo, alguns vídeos respondendo algumas questões que eu já estou anotando. Nosso carinho todo especial a todos vocês que já se inscreveram no canal. Você que está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, fortaleça essa iniciativa. A ideia é que o canal cresça cada vez mais, certo? Ainda essa semana vamos começar a postar os cursos de informática, e aí os vídeos vão rolar sempre numa frequência muito maior do que os vídeos que eu estou fazendo por semana falando sobre educação. Também vamos ter uma playlist especial sobre iniciação científica, aproveitando que a gente está trabalhando com o PCE, né, que é o Projeto Ciência na Escola da FAPEAM. Vamos estar dando aí algumas dicas de como você começar na área da investigação científica, você que é estudante, e você também que é professor, que quer começar a trabalhar esse contexto, essa metodologia de ensino aí com os teus alunos, com os teus estudantes dentro da tua escola. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado aqui na Sala do Professor.